Ora, bem-vindos a mais um programa Conversas à Parte. Hoje estamos num formato um bocadinho especial com um convidado novo, Dr. Ivo Julião, médico oncologista no IPO do Porto. Ele hoje vai-nos dar uma entrevista sobre aquilo que é a medicina nestes tempos de Covid, falar um bocadinho sobre as suas experiências pessoal e sobre coisas que ele já fez. Desde já agradecemos ao Dr. Ivo a presença aqui. Obrigado pelo convite. Sim. Muito animado por esta entrevista, sim. Vamos nos apresentar. Exatamente, sou Eduardo Santos. Sou o Tiago Cardoso. Sou o Filipe Duarte. E eu sou o Miguel Rolo. Muito prazer e obrigado pelo convite. Pronto, aquilo que fizemos a pesquisa sobre a formação do Dr. Ivo, sabemos que estudou aqui no nosso colégio, Colégio Lamas, isso foi um dos principais pontos de contacto para realizarmos esta entrevista. Depois foi para a Universidade de Coimbra, onde tirou um mestrado em Medicina, certo? Exatamente. No Centro de Pesquisas de Doenças Infecciosas em 2015. Sim, fiz lá um curso, exatamente, mas podemos falar disso mais à frente, que é relativamente interessante, sim. E depois, por fim, tirou o London School of Hygiene and Tropical Medicine em 2020. Agora um bocadinho... Sim, é uma pós-graduação que iniciei este ano e que estou a completar e que graças ao Covid é desta forma, à distância. Também é bastante interessante, sim. Okay. Depois, sabemos que em termos de experiência foi residente no Hospital dos Covões, esteve residente na Medicina Oncológica do Hospital Infante de Dom Pedro, tem uma bolsa em coloscopia do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, foi residente da Medicina Oncológica no IPO do Porto e agora é médico assistente em Medicina Oncológica no IPO também, certo? Sim, de forma geral. Nós não chamamos residente, é uma das alternativas de termo, chamamos mais interno, mas é mais informal, pode ser residente também. Mas dizemos que somos internos e essa bolsa de colposcopia, aquilo que eu diria que foi um curso de colposcopia, que é uma técnica de ginecologia que fiz no Algarve durante algum tempo, que de facto sai um bocadinho daquilo que é a minha especialidade, mas que foi necessário pelo projeto que tinha em mente nessa altura e também vamos falar de certeza daqui a um bocadinho. Também outro ponto que vamos tocar mais à frente é a sua experiência como voluntário. Sabemos que esteve na Guiné-Bissau, em vários locais, e em São Tomé e Príncipe também. Exatamente, sim. Eu comecei a minha experiência em África, em São Tomé, em dois projetos diferentes e depois, mais tarde, fui para a Guiné em três momentos diferentes, com projetos também diferentes entre eles e que motivaram esse curso de colposcopia que falávamos há um bocadinho. Neste momento tem 3 licenças, especialista em Medicina Oncológica, certificado na Ordem dos Médicos e certificado ESMO. O ESMO. Sim. Depois, mais para a frente, se calhar vamos fazer uma pergunta sobre o que é, porque não temos tanta noção. Claro. Acho que a sua introdução fica por aqui. Acho que tem tudo aí, Okay. Tem introdução e tanto, acaba-nos a nós dizer. Mas então começar com as primeiras perguntas. O que é que motivou a seguir esta área e desde que idade começou a ter a ideia de seguir Medicina? Opa, isso é complexo. Não sei, eu acho que há aquelas pessoas que nascem desde pequeninas que querem ser médicos, não é? Não foi bem isso. Eu também não digo que foi casual, porque é impossível alguém dizer que é casual, porque uma pessoa tem que se esforçar para entrar no curso de Medicina, não é? Mas eu acho que o momento definitivo, e fazendo aqui um full disclosure relativamente a isso, teve a ver com a doença da minha mãe. A minha mãe, quando eu tinha por aí uns 12 anos, teve uma doença muito complicada, uma doença oncológica, foi um linfoma, sofreu bastante, fez muitos tratamentos e nessa altura acho que me despertou a atenção para isto dos problemas oncológicos, da medicina no geral, não é? Dos problemas oncológicos. Ela conta que eu dizia muitas vezes que ia encontrar a cura para a doença dela. Ela felizmente está bem e ficou bem, ficou curada, mas acho que não encontrei a cura também, mas acho que realmente aquilo despertou a importância de sentirmos que alguém cuida das pessoas nas horas mais frágeis. E isso depois deriva, não é? A sementinha está lá, porque na realidade fazer um curso de medicina não é só gosto muito e faço curso de medicina, não, é um esforço brutal durante anos e anos a fio, 6 anos de curso, 1 ano de internato geral, mais 5 anos de especialidade ou 6, dependendo da especialidade, portanto, como vêem, são muitos anos até, fora o colégio, o secundário, etc., que temos que ter o esforço incrível para conseguirmos entrar no curso de medicina, mas depois disso tudo, de muito trabalho, sente-se a realização de que conseguimos manter aquela sementinha a florescer, aquela chama acesa, de cuidar das outras pessoas e tentar fazer o nosso melhor. Sim. Pronto, Dr. Ivo, do que fez e experienciou até hoje, o que é que considera que tenha sido o seu maior investimento a nível pessoal? Eu acho que os médicos têm um problema gravíssimo. Como vos tentei ilustrar há um bocadinho, nós passamos a nossa vida a estudar, não é? E então chamam os cirurgiões de adolescentes com bisturi na mão.
Porque realmente há uma parte da nossa vida que a gente ultrapassa um bocadinho para estudar. Passamos o tempo todo a estudar. E, na verdade, não é justo da minha parte dizer que o meu maior investimento não foi a minha formação em medicina. Porque filo durante a maior parte da minha vida, até este momento. Né? Tenho 36 anos de idade, não sou muito velho, mas também não sou muito novo, e, portanto, a maior parte destes 36 anos foram passados a estudar ou a fazer medicina. E esse foi, sem dúvida, o meu maior investimento. Mas, dizer-vos que o investimento que eu disse que aconteceu pelaquela sementinha, aquela chama que se acendeu naquele momento que a minha mãe esteve doente, depois é transformado. Nós ficamos sempre com essa vontade, com o curso para acabar, com a especialidade para fazer, mas depois a vida abre-se. Abre-se quando nós tomamos consciência de que o mundo não é só aquilo. Abre-se quando nós percebemos que estudar não é a única coisa que nós temos que fazer na vida. E abre-se quando nós percebemos que há tantas coisas mais para descobrir com as pessoas que nós gostamos, os nossos amigos e com todo o mundo, na verdade. Portanto, o meu maior investimento depois da medicina, pelo que já expliquei, é sem dúvida a capacidade ou a oportunidade que eu tive de viajar. Acho que viajar é sem dúvida a melhor coisa que uma pessoa pode fazer. Abre-nos os horizontes de todas as formas. Viajar para longe, viajar durante muito tempo, viajar com várias pessoas, com vários objetivos em mente. E tudo isso começou na faculdade. A faculdade é aquela oportunidade excelente que nós temos de partilhar aquilo que somos com as outras pessoas e de percebermos que se calhar aquilo que somos não é tão o fim da linha que nós achávamos que era. E as pessoas são tão diferentes de nós e ensinam-nos tantas coisas positivas. E então, durante a faculdade, tive a oportunidade de cantar. Comecei a cantar, fiz o curso de canto lírico, que é uma coisa completamente old-fashioned, old school. Mas, na verdade, o meu pai era cantor. O meu pai que foi professor no colégio já há muitos anos. Ele era cantor e eu sempre odiei a música. Ele quase que me obrigou um bocadinho a estudar música quando eu era assim da vossa idade. E eu, a certa altura, disse que não queria e saí porque aquilo dava muito trabalho e eu não gostava, na verdade. Era violino, não tinha paciência nenhuma para aquilo. Então lá arranjei uma desculpita, ele perdoou-me, eu saí do violino. Mas na faculdade descobri que se calhar até gostava daquilo. É estranho como as nossas mentes andam. Eu comecei a cantar, fiz o curso de música de canto lírico, depois entrei na faculdade em música em Aveiro, em canto lírico, fiz uma pós-graduação em ópera e, portanto, isso foi uma das aberturas que eu tive durante a faculdade. Outra abertura, que não tem nada a ver com medicina, não é? E neste momento não canto, mas foi uma experiência importantíssima da minha vida e era um caminho que eu tinha possível, não é? Porque se eu não gostasse de medicina, imaginem que depois disto tudo eu chegava ao fim e dizia odeio isto, odeio ver doentes, não tenho capacidade, tenho medo de os tratar. Eu tinha que ter outras alternativas. Outra experiência espetacular foi a África. Durante a faculdade cedi à pressão de duas amigas, grandes amigas, em experimentar um grupo de voluntariado universitário que fazia missões de voluntariado no verão, que era a Bússola. Cedi porque tinha medo, não é? Acho que qualquer pessoa tem medo antes de conhecer. E fui, preparamos durante o ano, foi uma das melhores experiências da minha vida, continua a ser, e abriu uma outra porta que foi a capacidade de perceber que há muito mais para fazer no mundo do que aqui, não é? Aqui no IPO, aqui em casa, aqui com os nossos amigos. Fui para a África, trabalhei com crianças, sobretudo, durante um mês de verão. No ano a seguir fui outra vez, dediquei-me bastante àquele grupo. E depois, já no último ano da faculdade, voltei agora à Guiné-Bissau, a primeira vez que fui a Santo Tomé, à Guiné-Bissau já a trabalhar mesmo, como médico, fazer vacinação, fazer consulta, e voltei lá em 2012, voltei lá em 2015, voltei lá em 2016 a trabalhar a sério como médico. Portanto, este passo de conseguir descobrir uma coisa que nos mete tanto medo e que nós nunca pensamos fazer, como ir à África, foi uma abertura de uma outra porta. Isto tudo para vos dizer que todos os momentos que nós temos a oportunidade de abrir portas e de construir caminhos que nos possam ser úteis no futuro são momentos importantes de formação pessoal. O curso, as viagens, as experiências diferentes, coisas parvas que nos parecem parvas, como cantar ópera, tudo isso nos abre portas. Porque se nós chegarmos ao fim e não gostarmos de uma coisa, podemos escolher a outra. Se não nos dermos bem com aquilo, damos bem com a outra. E nós somos, eu ainda já me considero um pseudo-millennial, vocês ainda são mais, ou se calhar já são uma geração qualquer diferente, mas nós somos muito descontentes. Somos muito descontentes. Se compararem com os vossos pais, eu não sei o que é que os vossos pais fazem, mas quer dizer, o meu pai deu aulas no mesmo sítio, desde que se formou, até que, infelizmente, faleceu, mas pronto, já tinha 60 e tal anos. Eu acho que nunca conseguiria fazer isso na vida. Não sei vocês, fazer a mesma coisa, virar frangos todos os dias, 30 anos da minha vida. Portanto, isso é uma coisa que nos diferencia dos nossos pais e das nossas gerações. Portanto, quanto mais portas abrirmos, quanto mais competências ganharmos, mais fácil vai ser o nosso futuro com as nossas mentalidades.
Desculpem, ela vem um bocadinho. Agora tocando no voluntariado que referiu, teve alguma experiência assim especial quando viveu esses 2 anos da sua vida? Eu diria todas, mas há algumas que são diferentes. Só fazendo um pequeno resumo. Portanto, quando eu fui para Santo Tomé, não fui fazer medicina, fui fazer ação de formação para os valores, para a saúde, falar com crianças acerca de temáticas de saúde. Aí tocou-me muito a experiência toda, porque era a primeira vez. Quando fui para a Guiné, o primeiro ano, o segundo ano, aliás, fui trabalhar para uma enfermaria de HIV, SIDA e tuberculose e fui fazer consultas para as comunidades isoladas que não têm luz, não têm água, não têm táxis, não têm autocarros, não têm nada, estão lá no meio que nós chamamos de tabancas. Fui com a minha atual esposa, portanto foi positivo também nisso, que não era na altura, e aí eu consegui perceber o que é de facto a África subsaariana que nós falamos. E não tem nada a ver com aquilo que vocês imaginam, nem com aquilo que eu imaginava. Consegui perceber o que é uma criança a passar fome, o que é uma criança a morrer porque tem mais 3 ou 4 ou 5 irmãos e não há comida para todos. Consegui perceber o que é morrer de uma simples infecção, porque não há antibióticos. Consegui perceber o que é, de facto, uma vida sem os confortos que nós temos por adquiridos e que nós nem sequer notamos no dia-a-dia. E quando voltei, lembro-me que fiquei muito revoltado, porque voltei para Aveiro, onde fiz o internato, como vocês explicaram, o início do meu internato, e estava revoltado com os doentes que iam à urgência daquele hospital e com os familiares que me pediam coisas surreais, quando, na verdade, em África, as pessoas estavam a morrer por coisas básicas, não é? E nós começamos a pensar a vida de maneira diferente. Pronto, isto depois dilui-se e a gente volta à nossa vida normal. Mas realmente tocou-me o quão pobre consegue ser a vida e as pessoas serem felizes ao mesmo tempo. As pessoas são felizes e não sentem falta daquilo que nós achamos que faz falta, porque a realidade delas não é essa. E isto é um bocadinho mais importante do que só o ter tocado. Isto subjaz às grandes dificuldades de se trabalhar em África. Aquilo que nós dizemos que as ONGs vão para a África, não estão lá a fazer nada, só estão a gastar dinheiro, e que muitas vezes é verdade, tem isto por base. Porque nós, europeus, vamos para a África fazer aquilo que vemos que funciona aqui. E não adaptamos aquilo que tem que ser adaptado em África àquilo que é a cultura das pessoas e que realmente querem ou não querem fazer. Isso é o básico. Portanto, tocou-me essa disparidade e tocou-me o facto de nós termos tanto para oferecer e muitas vezes não ser possível, ou muitas vezes não querermos, ou muitas vezes as próprias pessoas não quererem que se mude aquilo que é a rotina. Uma pergunta que eu queria fazer. O Dr. Ivo, quando esteve alojado em África, como todos sabemos, a África é um continente de submundo, as condições não são iguais à Europa, como já referiu. As condições onde esteve alojado eram muito diferentes da sua casa, por exemplo? Eram. Primeiro, não chamaria submundo, não é? Isso politicamente é um bocadinho incorreto. É um país, assim, é um país de baixa renda, como nós dizemos hoje em dia, mas eu percebo perfeitamente a tua pergunta. África não é Guiné, não é? Eu não conheço a África, eu conheço a Guiné, conheço Santo Tomé, conheço Moçambique, conheço Zâmbia, não conheço a África. A África é uma pluralidade brutal. Olha, para vocês perceberem, a África foi feita a régua e esquadro. A certa altura, os colonialistas dividiram as terras como lhes davam jeito e o que aconteceu foi que tribos estabelecidas nas diversas áreas ficaram divididas em países e por isso é que há tantos conflitos. Pronto, isto de uma forma muito sumária. E a Guiné que eu conheci, por estar naquele sítio, é diferente da Guiné a 3 km dali. Portanto, são coisas completamente diferentes. Só para vocês perceberem, há mais de 20 dialetos na Guiné-Bissau. Uma pessoa que mora em Bissau, às vezes não sabe falar a língua de uma pessoa da Guiné-Bissau de uma terra ali a 10 km, percebem? Portanto, é este drama. Às vezes eu via um doente no hospital e não tinha ninguém que me traduzisse aquilo que estava a dizer, nem os conterrâneos daquela pessoa. Portanto, a África é muito mais do que só aquilo que eu conheci. Mas aquilo que eu conheci, de facto, para o nosso padrão de vida cotidiana, é bastante diferente. Mas é o suficiente, sem dúvida nenhuma. Eu tive a sorte de ficar alojado numa missão católica, no Hospital de Comura, que como sabem, as missões católicas são muito frequentes em África, porque de facto estão lá
permanentemente e ajudam muito a desenvolvimento da África, e eles tinham um hospital para o qual fui trabalhar. Fiquei lá e o choque inicial foi bastante, porque eu dormia numa cela com um colchão de espuma, suava a noite toda, sem luz, sem água quente, não é? Tinha água fria, mas sem eletricidade, portanto foi um choque muito grande. E portanto as condições de vida são completamente diferentes das nossas. Nunca passei fome, todos os dias tomei banho de água fria, mas todos os dias tomei banho, nunca estive doente, felizmente, podia ter ficado, nem nunca considero que tenha passado mal pelas condições. O que eu precisei de fazer foi de pegar no meu mundinho e adaptar ao mundo deles, como vos disse. Se há milhões de pessoas que vivem lá, eu também conseguia. Com facilidade? Não foi. Foi um sacrifício. Mas também não tive a sorte de estar num sítio que me dava boas condições. Se eu fosse dormir para a tabanca, lá para o meio do mato, provavelmente iria ser ainda bem pior. Sobretudo porque havia uma coisa que me metia muito medo, que era a malária. Não é? Como vocês sabem, a malária ainda mata muita gente, é uma doença que mata muito no mundo, e é das doenças que mais mata no mundo, sobretudo crianças. Eu tinha muito medo. Se eu estivesse fora do sítio onde estava, se calhar estava mais sujeito à malária. Mas ali, apesar de tudo, ainda estava numa posição intermédia. Mas respondendo à tua pergunta de forma honesta, sim, notei muito. As condições são muito diferentes, mas nunca condições que me pusessem em risco, o que eu considero subhumano. E acaba por ser uma experiência muito enriquecedora. Muito. Aconselho vivamente toda a gente conhecer, não trabalhar na área da saúde, nem toda a gente é médico ou enfermeiro, ou seja o que for, mas partilhar com as comunidades que querem, não é? Isso é importante, não é só ir para lá e dizer, eu sou europeu e vou fazer aqui uma cena espetacular, não. Que querem projetos montados, a experiência de partilhar com outras comunidades. Às vezes nem é preciso ir lá fazer um trabalho concreto, basta ir lá e visitar e sentir. Quem diz África, diz Ásia, diz América Latina, tudo. Não é? E qualquer pessoa que queira realmente ajudar, acaba por sempre conseguir ajudar. Claro, sem dúvida. Pronto, um bocadinho nesse registro. Acho que é uma pergunta que se calhar um jovem nesta idade que pensa no futuro em fazer voluntariado, não sei se mais aqui alguém do meu grupo também pensa o mesmo. Alguém que já fez voluntariado gostava que me explicasse desse a sua opinião sobre fazer ou não fazer, quem está na indecisão. Olha, vou começar por... Eu ando sempre à volta, não? Mas vou começar por te dizer o seguinte. Acho que quando nós pensamos em fazer voluntariado, nunca é pelas razões corretas. Desculpa o sensacionalismo. Achamos sempre que é muito giro e fica bem no currículo. E eu acho que este é o primeiro pensamento da maior parte das pessoas. Venha quem vier. Não, foi por motivos puros, sou um grande médico, fui lá 40 vezes. Não. As primeiras vezes nós temos sempre um bocadinho aquela sensação, não quero ir, vou passar fome, vou passar não sei o quê, vou apanhar doenças, não sei o quê. Mas pronto, dizem que é fixe e tal, vou conhecer. Depois muda tudo, não é? Essas nunca são as motivações. Portanto, eu acho que a primeira coisa é, tendo a oportunidade de fazer o que estás a fazer, que é perguntar a alguém como é que eu vou fazer isto, tentar encontrar o centro da motivação. Porquê é que tu queres fazer voluntariado? Tenta que não seja só porque é bonito, ou só porque as pessoas querem, ou só porque é giro um branco ir à África. Tenta encontrar dentro de ti, de facto, se tu já fazes isso onde estás, não é? Isto é um bocadinho clichê, filme de Natal. Ajudas as pessoas, fazes voluntariado com os teus amigos em casa. Há um colega teu que não tem condições, tu ajudas. Se não ajudas, não vale a pena ir para a África para ajudar outras pessoas porque não ajudas aqui, não é? É falso. Portanto, acho que o centro é... Nós às vezes preocupamos muito com a nossa rotina, esquecemos que aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia também é importante para as outras pessoas. Mas, na verdade, há pessoas à nossa volta a sofrer. Colegas nossos que têm pais doentes ou que eles próprios estão doentes, colegas nossos que passam necessidades, passam fome, muitas vezes, que não têm ajuda, os pais não têm... Pronto. Portanto, centraste nesta pergunta. Eu faço voluntariado porque eu sou uma pessoa que percebo a importância do voluntariado para os outros e para mim. Porque nunca é completamente altruísta, não é? É sempre um bocadinho egoísta, tudo o que a gente faz na vida. Consigo fazer esse voluntariado, se o faço e se o esforço me faz sentido, o que é para mim ir para fora fazer voluntariado? Percebo que vou para uma comunidade desfavorecida, tenho alguma coisa a acrescentar. Se eu tenho alguma coisa a acrescentar, vou perguntar que organização que está montada na área é que me pode veicular essa oportunidade de ajudar as pessoas ou que precisa de mim. Que organizações é que existem, ONGs, associações sem fins lucrativos, seja o que for. E se alguma houver que requisita as tuas capacidades, vai. A primeira experiência é sempre uma experiência muito mais pessoal, em que tu vais perceber a capacidade que tens de resiliência, o que é que significa para ti, reconstruir a tua realidade, aquilo que tu sempre tiveste como adquirido, e a partir daí montar-se, de facto, a seguir, continua a fazer sentido e continuas a ter capacidade de ajudar os outros.
Depois disto tudo, que é muito difícil de fazer e que requer um pensamento que às vezes nós não temos capacidade, eu tenho esta idade e continuo a não ter às vezes capacidade de fazer estes pensamentos altamente introspectivos, e na vossa idade acho que ainda menos, não é por mal que eu estou a dizer isto, é verdade, eu também era assim. Mas acho que se conseguires ir pensando nisto, pensar nas tuas alternativas com muita calma e muita ponderação, no momento certo vais encontrar a resposta. Acho que sim. Não sei se ajudei. Imenso, até porque, falando em muita gente da nossa idade, às vezes tem esse pensamento de gosta de fazer voluntariado, como o Dr. Igor disse. Talvez para ficar bem no currículo, talvez porque é bonito ajudar, e se calhar não tem noção daquilo que realmente é necessário para entrar num projeto desses. Sim, E a sim, minha dúvida passou um bocadinho por aí, acho que respondeu claramente a isso, sobre o termos que pensar primeiro de fazer, ou entrar, ou pelo menos entrar numa coisa dessas. Agora vamos mudar um bocadinho o registro. Gostávamos de fazer perguntas também tendo em conta a nossa disciplina base, que é física. Gostaríamos de fazer umas perguntas sobre radioterapia, visto que você é médico oncologista. Passo então aqui para o Tiago, que ele vai fazer umas perguntas. Doutor, como o Eduardo disse, dentro da nossa disciplina, nós gostaríamos de saber o que é a radioterapia e qual é a diferença entre a radioterapia e a radioterapia externa. Olha, não vos quero desiludir, mas existe uma especialidade médica que é a radio-oncologia, que não é minha. Eu não sou radio-oncologista. Mas pronto, conheço, faz parte do meu dia-a-dia e vou tentar explicar aquilo que poderei. Não vou ser muito específico. Se me perguntarem comprimentos de onda de coisas, eu não vou saber. Né? Não vou ter essa capacidade. Então, radioterapia, no fundo, baseia-se no tratamento de várias coisas, mas sobretudo de neoplasias malignas, podem não ser só neoplasias malignas, mas sobretudo neoplasias malignas, utilizando energia criada por máquinas que criam energia com base em eletrões ou protões, etc, etc. E utilizando essa energia, incidi-la no local onde está o tumor, fazendo com que haja destruição das células tumorais. Existem um sem fim de técnicas de radioterapia, um sem fim de abordagens, um sem fim de indicações curativas, não curativas, paliativas, antiálgicas, etc, etc. Mas o conceito básico é este. Energia concentrada num local para destruir alguma coisa, sem ter a necessidade de fazer uma cirurgia aberta, ou porque não é possível, não é? Ou para ajudar a que essa cirurgia seja possível no futuro. Por exemplo, fazemos em alguns cenários radioterapia que chamamos de neoadjuvante, com o objetivo de tentar diminuir o tumor, com o objetivo de tentar fazer a cirurgia aberta possível, e depois dessa radioterapia vamos operar para ser, e a cirurgia vai ser mais fácil porque a radioterapia foi eficaz. Nem sempre é eficaz, mas quando é eficaz, fazer isso. Portanto, a radioterapia é, no fundo, este mecanismo que nós temos de tentar destruir um tumor sem ter que abrir o doente, poupando alguns efeitos secundários, ou quando não é possível abrir o doente. Radioterapia externa é a radioterapia, como o próprio nome indica, que é feita de fora do corpo da pessoa, que é basicamente quase toda, não é? Tirando a braquiterapia e outras coisas desse género. Radioterapia externa é aquela que incide um feixe externo no corpo do doente através da máquina que o produz. Radioterapia interna, podemos falar, por exemplo, da braquiterapia, em que se põe sementes radioativas dentro da próstata, por exemplo, ou placas de radioativas no olho, quando há melanomas uveais, para tentar destruir localmente aquele tumor sem fazer grandes danos à volta. Depois da radioterapia clássica, que evoluiu brutalmente desde há 30 anos, que se fazia o cobalto, etc., nas mamas, que era basicamente aquilo que evoluiu muito na radioterapia, além do tipo de energia, a radioterapia fazia tipo raio-x, não é? Incidia energia no corpo. E o tumor estava lá no meio e também ficava destruído. A evolução tem a ver com conseguir moldar a energia só para onde está o tumor. E hoje em dia nós fazemos uma coisa que é a radiocirurgia, que é, de facto, incidir energia de forma concentrada naquele tumor, para termos a certeza que os tecidos à volta não sofrem, que esse é um dos grandes problemas. Por exemplo, antigamente, no cancro do reto, a radioterapia, portanto, a porção terminal do intestino, o reto está ao lado da bexiga, e quando fazíamos tratamento ao reto com a radioterapia, a bexiga sofria, e ainda hoje temos doentes que sofrem muito com consequências dessa radioterapia. Com os avanços na radioterapia, aquilo que nós conseguimos é tratar só o reto sem fazer mal à bexiga. Isso é um dos grandes avanços. E a radiocirurgia mais. Com a alteração dos tipos de energia do tipo de radioterapia, como por exemplo os protões, aquilo que nós conseguimos é também isso, fazer com que a energia incida muito especificamente naquele sítio. Pronto, então, não sei se ajudei. Sim, claro. Queremos perguntar, sabemos que existem, mas gostaríamos de saber um pouco mais sobre quais são os efeitos secundários deste tratamento, da radioterapia. Radioterapia, pronto. A radioterapia é uma forma de energia muito intensa, não é? E como qualquer energia pode provocar coisas básicas. Por exemplo,
na pele, queimaduras, não é? Como se fosse uma exposição solar condensada em 15 minutos com muita energia. E essas queimaduras, no fundo, depois podem-se repetir em todos os sítios do corpo onde passou aquela energia. Mais uma vez, pegando no reto. Fazendo radioterapia ao reto, o doente pode ter queimaduras no sulco nadegueiro, a pele ficar destruída e essa destruição de tecidos pode acompanhar até ao sítio onde está o tumor. E, portanto, todas aquelas estruturas, o osso, os músculos, as faixas, podem ficar destruídos pela radioterapia e darem sintomas associados. As da bexiga, como vos falei, alterações urinárias, dor a urinar, micções frequentes, incapacidade, incontinência, pronto, esse tipo de coisas. Portanto, a destruição dos tecidos maus é boa, a destruição dos tecidos bons é má. E nós nem sempre conseguimos fazer isso, quer com a radioterapia, quer com a quimioterapia. Depois há outras coisas mais visíveis, por exemplo, se fizermos radioterapia num sítio que tem cabelo, o cabelo vai cair e não vai nascer, ao contrário da quimioterapia. A quimioterapia normalmente faz com que o cabelo caia, mas como é uma destruição solar, ele depois volta a aparecer. A radioterapia habitualmente é definitiva. Doutor Ivo, não sei se já respondeu esta pergunta, mas porque nós também pesquisamos e encontramos que a radioterapia externa tem efeitos a longo prazo. E quais são esses efeitos? Não sei se já respondeu com a questão anterior. Não respondi mais ou menos. Portanto, são estes efeitos que eu vos digo. Qualquer coisa que destrua tecidos bons, os tecidos bons depois ou conseguem reconstruir-se ou não. Por exemplo, quando tu fazes uma ferida, faz a amputação de um dedo, não é? Toda a gente sabe, aparece nos filmes, se a gente guardar aquele dedo em gelo, depois conseguimos pô-lo e aquilo vai... se o teu corpo não conseguir reconstituir aquilo, vais perder o dedo. Porque o teu corpo não teve capacidade de fazer cicatrização, vascularização, etc. É a mesma coisa com qualquer coisa que faça agressão ao corpo. Uma infecção repetida num sítio pode provocar cancro. Porquê? Porque está a fazer destruição dos tecidos e os tecidos têm comportamentos anómalos. Se tu todos os dias te cortares na pele no mesmo sítio, provavelmente ali a uns anos vais ter cancro naquele sítio, porque os tecidos não conseguem reconstituir-se mais. E a mesma coisa com a radioterapia, é uma agressão. Se tu agrides o corpo com uma energia muito grande, aqueles tecidos podem nunca se reconstituir, como a gente diz, ad integrum. Ou seja, podem nunca voltar a ser normais. E, portanto, as queixas que eu te digo urinárias podem ficar a vida toda. A perda de cabelo pode ficar a vida toda. Agora, não é aquelas coisas que nós dizemos. A radioterapia dá sempre queda de cabelo e todos os dentes ficam carequinhas para sempre. Isso não acontece. Portanto, depende muito do sítio onde é a radioterapia e do tipo de destruição. Ok. Pronto, agora vamos passar então para outro registro. Tendo em conta agora a situação que vivemos atualmente do Covid, gostaríamos de perguntar a si, que é médico e está um pouco dentro agora deste panorama, o Miguel vai-lhe fazer uma pergunta sobre esta coisa, e gostaríamos que nos respondesse tendo em conta a sua visão de médico face a esta pandemia. Então isto é assim, de que maneira é que o Covid alterou a dinâmica de funcionamento do hospital? Quais é que foram os problemas que o Covid-19 trouxe, o desempenho de médicos, tanto no IPO como nos hospitais em geral? Brutal. Foi incrível, como na vossa vida. No fundo, vocês também conseguem enumerar muitas coisas, não é? No hospital foi incrível. Primeiro, dizer-vos que o IPO é um hospital oncológico. Como sabem, os doentes oncológicos são muito mais suscetíveis a infecções e, portanto, a Direção-Geral de Saúde foi muito sensata ao dizer que o IPO não podia tratar doentes com Covid. Portanto, isso é uma coisa muito positiva, porque, de facto, poria em risco todos os outros doentes que estão suscetibilizados. Portanto, nós não podemos admitir doentes que tenham Covid, mas podemos tê-los lá, não é? Porque eles aparecem por um motivo qualquer e têm Covid e, portanto, não quer dizer que a instituição não tenha Covid. Fechou-se a porta, não entra o Covid. Não, entra na mesma, nós temos é que gerir os doentes quando sabemos que eles têm Covid para outras instituições. Isto para quê? Para dizer-vos que a magnitude do impacto no meu hospital não é tão desolante como é no São João, em Penafiel, que nós ouvimos que o hospital ficou em pantanas por causa do Covid, porque nós de facto não gerimos doentes com Covid. Mas mudou muito, tudo, desde a máscara que nós usamos agora, à forma como avaliamos os doentes, à forma como estruturamos o próprio hospital, as portas onde entramos, as portas onde saímos, a forma como cumprimentamos os doentes, como percebem. Oncologia é uma especialidade muito emotiva, não é? Muitas vezes nós temos necessidade de tocar os doentes, abraçar os doentes, e agora não conseguimos fazê-lo, não é? Porque estamos a pô-los em risco a eles e a nós. Os internamentos, uma coisa muito, muito importante é as limitações dos internamentos. Os doentes internados não podem ter visitas. Se vocês imaginarem que uma parte dos nossos doentes
estão em fase terminal, não é? Estão em fases difíceis da vida e que muitas vezes vão morrer, é muito complicado não termos essas visitas. É óbvio que nós tentamos moldar isso e fazer alguma flexibilidade, porque também é uma questão de dignidade humana e não podemos ceder ao Covid como se fosse assim a última coisa do mundo, não é? Mas temos que ter isto em mente, porque às vezes as pessoas pensam, não estão a ser subhumanos, não estão a deixar que as pessoas sejam visitadas. O problema não é aquela pessoa, são todas as outras, não é? Nós não vamos matar 40 para que uma tenha a última visita naquele dia. Mas com bom senso tudo se consegue. Portanto, isto das visitas é muito importante, continuando nas alterações que fizemos. E, portanto, toda a alteração da logística relativamente aos tratamentos. Os doentes fazem tratamentos de quimioterapia e radioterapia, como falamos, e têm que ser testados múltiplas vezes. Não sei se algum de vocês já alguma vez fez um teste de Covid, não. Não. Vocês fez? Ainda bem. É mesmo chato. Parece que nos estão a furar o cérebro com uma cota. É mesmo esquisito. Mas temos que fazer, os doentes têm que fazer às vezes de 2 em 2 semanas, imaginem lá. Uma vez já é mau, foi a que eu fiz, 2 em 2 semanas deve ser assim, péssimo. Pronto, e tudo isso foi mudando e a nossa perspectiva de que a realidade da nossa afetividade para com as pessoas mudou. Quer dizer, não faz sentido, nós não damos 2 beijinhos às pessoas, nós somos portugueses, nós damos 2 beijinhos a tudo que mexe, não é? Portanto, não dar 2 beijinhos às pessoas que entram no gabinete não faz sentido, ou um passou bem, seja o que for. Isso tudo mudou, espero que um dia mude outra vez de volta, e acho que sim, acho que não vai ser breve, acho que ainda vamos continuar com estas regras durante muito tempo, mesmo com a vacinação, mas a nossa perspectiva para com os doentes e com a medicina mudou muito. Doutor Ivo, você já falou disto, mas é importante frisar que você, na sua especialização, você lida com pessoas que têm problemas que são difíceis de ultrapassar, não é? E como é que você já disse que lidava de uma maneira difícil, e somos portugueses, e é difícil lidar com este tipo de doenças, não é? Pois não podemos mostrar carinho, não podemos nos abraçar. Isso, de certa forma, deve mudar muito aquilo que é o doente e o pensar do doente. Mas estás a falar com o Covid ou no geral? No geral. No geral. Pronto, isso que eu estava a dizer era um bocadinho no Covid, não é? Antes do Covid, eu abraçava os doentes quando era preciso, não é assim? Nós não nos devemos envolver também muito, porque imaginem, eu sigo mais de 500 doentes, ou 600, alguns deles infelizmente vão falecer, outros felizmente não. Portanto, se eu me ligasse a todos os doentes em que as coisas correm mal, eu ia fazer um luto a cada semana, vá. E isso não é saudável para mim e eu depois não ia conseguir ajudá-los, não é? Portanto, se eu não estiver bem, não consigo ajudar os meus doentes. Acho que é uma coisa que se treina, é uma coisa que se percebe, é uma coisa que vamos construindo. Nunca estamos perfeitamente equilibrados. Há momentos da nossa vida, vocês acordam de uma maneira, adormecem de outra, hoje estão chateados, amanhã estão porreiros, e eu sou igual, não é? E, portanto, hoje tenho paciência, amanhã não tenho, somos humanos. Mas tentamos sempre manter uma certa estabilidade para com os doentes, para bem deles e para bem nosso, para que continuemos a poder fazer-lhes bem dentro daquilo que nos é possível. A oncologia é uma especialidade muito complexa porque a maior parte da nossa vida de atividade no dia-a-dia é lidar com doentes que têm uma doença que não tem cura e que provavelmente vão morrer com aquela doença. Não quer isto dizer que a maior parte dos doentes com cancro morram, não é isto. Há uma grande parte dos doentes que ficam curados. Muito bom, eu acho que as pessoas às vezes não têm esta noção. A maior parte dos doentes com cancro da mama ficam curados. A maior parte dos doentes com cancro do intestino ficam curados, percebem? Portanto, isto é mesmo muito positivo e não é dramático. Tem um cancro, vão morrer. Não, de todo. Mas, como eu sou oncologista e a minha atividade se fixa no tratamento dos doentes que não estão curados, a maior parte dos doentes que vejo são aqueles que não estão curados. Portanto, é preciso um certo equilíbrio para conseguir gerir estes doentes e ajudá-los a ultrapassar esta fase difícil desta vida. É preciso pragmatismo, mas é preciso também compreensão e perceber a fragilidade dos doentes e a nossa e acompanhá-los de uma forma cuidadosa. Sobretudo porque sabemos que no momento eles estão bem agora, mas no momento em que estiverem mal nós vamos lá estar na mesma, não é? E quando falecerem nós vamos lá estar na mesma. Portanto, vamos ter que perceber que essa fase vai acontecer, os doentes precisam perceber isso, precisam preparar essa fase, precisam de tratar das coisas que estiverem a tratar durante a vida, despedir-se das pessoas no momento certo, mas também precisam de viver. Porque reparem, aquilo que nós fazemos enquanto oncologistas é tentar fazer com que as pessoas vivam o mais tempo possível, não é? Sabemos que eles não vão ficar curados, mas os tratamentos que fazemos é para eles demorarem muito tempo a morrer e viverem. Só que cai ali uma ficha muito estúpida na nossa cabeça, que eu quando for, eu se calhar é a mesma coisa, quando tiver o meu cancro, não é? E vocês também, mas cai-nos ali uma ficha muito estúpida que é, eu a partir deste momento que sei que tenho um cancro, tenho um prazo de validade.
e já não consigo fazer nada na minha vida, só consigo pensar naquilo. Quando, na verdade, se vocês perceberem, se nunca aquela alma souber que tem um cancro, mas morrer exatamente no mesmo dia, a vida é igual, como se nada tivesse mudado. Portanto, a nossa cabeça consegue transformar um limite numa normalidade e deixa de conseguir lidar com a capacidade de viver. Portanto, se nós oncologistas conseguimos ajudar os doentes a viver a vida normalmente, apesar de terem aquela doença, então o nosso trabalho está conseguido. É difícil? É. Os doentes são todos diferentes. Vocês os 4 vão ser diferentes nessa perspectiva e eu vou ser diferente de vocês. Mas é nosso trabalho pegar nas diferenças e tentar fazer com que a vida seja o melhor possível. Também. No fundo é por isso que a gente cá está, não é? A gente nasce para morrer. O mais difícil deve ser lidar com os pacientes oncológicos mais juvenis, não é? Eu tenho a sorte de não lidar com crianças, não faço pediatria, ainda bem. As pessoas que o fazem têm o meu respeito. Lido com doentes a partir dos 18 anos. E eu faço 2 áreas diferentes em oncologia. Faço tumores do tubo digestivo, desde o esófago até ao reto, e faço melanomas e tumores da pele. Estes últimos são mais incidentes em jovens e, portanto, aí eu tenho doentes um bocadinho mais jovens. É muito complexo. É muito complexo por muitas questões, porque são pessoas que tinham uma vida toda à frente delas e que deixaram de perceber isso, não é? E, sobretudo, porque são pessoas diferentes das pessoas mais velhas, de forma geracional. Eu estava-vos a dizer isso há um bocado. Nós somos muito diferentes dos nossos pais. Vocês já são muito diferentes de mim. Qualquer pessoa abaixo de X idade que entra no meu gabinete já foi ao Google ler 300 coisas acerca daquela doença. Se um doente de 70 anos me chega a consultar, a probabilidade de ir ao Google é muito baixa, não é? Embora as pessoas hoje sejam bastante mais incluídas. Uma pessoa de 30 anos que tem um melanoma metastizado, que vai à minha consulta e que já leu o Google, é uma pessoa muito mais complexa em termos de gestão. Não estou a dizer que seja difícil ou pior, não. É uma pessoa muito mais informada. E, portanto, a nossa discussão é uma discussão muito mais complicada, em que eu tenho que explicar resultados de ensaios clínicos e ficar de maneira diferente. Se uma doente de 70 anos vai à minha consulta, muitas vezes acontece, e também há um bocadinho da nossa população, diz, o doutor é que sabe, o doutor faça o que quiser, não querem sequer saber, por mais que a gente explique, e somos obrigados a explicar, não é? Portanto, estas grandes diferenças geracionais não têm a ver com o facto de serem mais novos, têm a ver com o facto de serem uma geração diferente. Isto para explicar a dificuldade da consulta. E pelo facto de nós percebemos que a vida deles nunca mais vai ser a mesma aos 30 versus aos 80. Não? Sim. Mas o seu papel também, como médico oncologista, também é que os seus doentes também ganhem qualidade de vida a partir do momento que consigam ter uma qualidade de vida melhor, não é? Esse diria que é um dos 2 objetivos da minha existência enquanto oncologista. Qualidade de vida e aumento do tempo de vida. Se eu conseguir aumentar o tempo de vida, mas não conseguir dar qualidade de vida, não vale a pena aumentar o tempo de vida. Não é? Se eu não conseguir, e vice-versa. E, portanto, esse é o meu objetivo. A questão é, o que é qualidade de vida para aquele doente particular? Não é? Tipo, tu gostas de jogar futebol, para ti qualidade de vida é todos os dias jogar futebol. Se tu não deixares de jogar futebol, podes estar deitado no sofá o dia todo, ver televisão, comer, beber, fazer... Mas deixaste de ter qualidade de vida, percebes? Eu não gosto muito de futebol, para mim, quero lá saber que eu não posso jogar futebol. Para mim é fixe estar no sofá a ver Netflix, percebes? Onde é um bocado essa diferença. Portanto, qualidade de vida é muito importante, mas é diferente de doente para doente. Pois. Isto também depois já vai depender de pessoa para pessoa. É um caso... Exato. Todos são um caso diferente. Exato. É isso. Doutor, deixe-me agradecer pelas suas palavras de conforto que deixam as pessoas que têm essas doenças, porque infelizmente o meu irmão passou por uma doença desse tipo e é importante saber que as pessoas que têm a sua profissão e que estão lá para ajudar nos momentos mais difíceis. Obrigado. Claro. Obrigado. Pronto, agora acho que a entrevista fica por aqui. Agradecemos imenso o seu testemunho. Acho que todos nós aprendemos muito aqui sobre a doença, sobre o seu trajeto de vida e sobre alguns pontos importantes para o nosso futuro também, acho eu, e para aquilo que é a sociedade neste momento. Ainda bem. Prontos, mais uma vez, agradecemos imenso por terem tido aqui esse tempo. E... Sim, agradecer já agora, dizer que acho que esta iniciativa é espetacular, o vosso trabalho está mesmo interessante. Já falamos sobre isto em off, o que vocês fizeram ao vosso estúdio também está muito, muito
muito fixe, acho que sim, então de parabéns. É uma estratégia muito boa para desenvolver, agora com o Covid, sobretudo, estas ambivalências digitais. Dizer-vos que fico muito honrado que me tenham convidado e que tenho muitas saudades do colégio, espero que o aproveitem como eu aproveitei e que não se esqueçam de que, se alguma coisa retiverem daquilo que eu vos disse, abram portas na vossa vida, façam tudo aquilo que puderem fazer de melhor para que tenham todas as alternativas no vosso futuro. Está bem? Boa sorte, corra tudo bem e parabéns. Tá, obrigado. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo. Se alguma coisa, disponham. Ok. Agora, então, para os nossos ouvintes, vamos dar por terminado o nosso programa, Conversas à Parte, com o testemunho aqui do Dr. Ivo. Exatamente. E pronto, até uma próxima. Obrigado, divirtam-se. Bom fim de semana.